Convite é muito bom, né? Quando a gente convida os amigos e os amigos aceitam. Tem uns que têm vergonha, tem uns que eu já convidei aí, o meu amigo Miro da oficina. Alô, Miro, eu vou aí fazer a entrevista na oficina, viu? Se você não vier aqui, eu vou até você aí fazer a entrevista. Porque Miro tem uma história bacana para contar, gente. Meu amigo Gerson também já convidei, e outros aí, outros amigos que já convidei. Hoje está aqui comigo, né, abrilhantando nossas manhãs, professora Elineide, e ela vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida para a gente, né? Vamos conversar bastante, vamos ver por onde ela passeou aí na área dos estudos, o que ela fez, né? Como é que é o dia a dia. Falar também sobre um projeto muito bacana que eu ouvi ela falando no estadual, que ela está realizando lá no Colégio Arnaldo Cardoso, né? Gente, é um trabalho interessantíssimo. Eu fiquei assim, realmente entusiasmado com esse trabalho. Eu achei muito bacana. Ô, Márcio, aumenta para mim o microfone dela aqui. O 2 topa para meu volume, por favor. O 2 de cá. O outro de cá, topa lá em cima. Topa. Isso. Vamos conversar então com a Erineide. O pessoal já está entrando aqui na live para nos assistir. Bom dia, professora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-la aqui nos nossos humildes estúdios da Cidade FM. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Pode encostar mais um pouquinho no microfone, por favor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? E ouvindo esse programa que é maravilhoso. E que eu estou aqui, assim, né? Muito feliz. Já te disse isso, que estou muito feliz. Essa cadeira aqui tem passado pessoas brilhantes. E eu tenho acompanhado essas brilhantes histórias que têm sido contadas aqui. Já falei com meus alunos que nós vamos ouvir algumas, porque alguns estudos de empreendedorismo nós vamos ver essas brilhantes histórias da cidade. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje no seu programa, fazendo parte dessa cadeira de sucesso que eu coloquei no nome. Cadeira de sucesso, está batizada agora, é Tá cadeira batizado. de sucesso, viu, gente? Eu fiquei muito feliz quando a professora me disse lá na reunião que iria utilizar alguns dos nossos vídeos, né, aqui com os nossos empresários riachenses, pessoas que começaram do zero, né, começaram do nada e que se tornaram empresários de sucesso. E hoje eu vou pedir a Elineide para ela começar falando um pouco da história de vida dela, ela contando um pouco das suas origens, né? De onde a família dela é, se é daqui mesmo de Riacho Santana, se veio de outra cidade para cá, falar um pouquinho das origens para a gente, Elineide, para o pessoal que conhece os seus familiares saber de quem estamos falando. Então, Ricardo, eu sou mesmo daqui de Riacho Santana, do interior do município, né? Meus pais são assim, eles não estudaram, né? Não tem uma representação assim de estudos, mas nós somos uma família de 5 irmãos. Meu pai não estudou, mas ele tinha esse sonho de que nós pudéssemos estudar. Eu sou a filha mais velha desses 5 irmãos. Inclusive, um foi meu colega. Isso. O Ademilton foi meu colega. Del, hoje chamado Del do Conta da Vida. Muito inteligente. Del era fantástico, viu? Uma pessoa Isso. extremamente inteligente. Ele é muito centrado, é aquela pessoa que é o centro ali, que tudo que a gente precisa, a gente está lá junto. Nós temos um privilégio de sermos muito unidos. Isso é muito bom, viu? É muito bonito isso. Isso é um privilégio, é um legado que pai e mãe deixou pra gente. Assim, eles estão vivos ainda, graças a Deus, ativos. Meu pai gosta muito de trabalhar na zona rural, de lidar com gado, né? Inclusive eu vi que por aqui passou o doutor Giovanni, que já foi muito lá em casa. Olha. Então a gente gosta, ele até assistiu a entrevista, a gente gosta muito do meio rural. Né? Diga ao seu pai que ele já está convidado para vir sentar na cadeira do sucesso. Nossa, ali tem história. Traz ele para cá. Ali tem que ficar muito tempo. Traz ele para cá, traz ele para cá. Pode trazer para cá, nós vamos bater um papo. Eu gosto de conversar aqui com os nossos convidados, porque todo mundo que senta nessa cadeira do sucesso, como você falou, deixa aqui muita coisa bacana, deixa muito conhecimento, muitos exemplos de vida, né? As pessoas estão nos ouvindo agora. E a professora está aqui com a gente hoje, gente, ela me disse que ela é apaixonada por rádio. E até porque o rádio, né, mesmo vindo todo esse amparato tecnológico que a internet trouxe, na verdade veio somar com o rádio. Hoje eu estou fazendo rádio aqui e você literalmente pode me assistir.
Antigamente era proibido você dizer, ah, você que está me assistindo o programa do rádio, porque a pessoa não estava assistindo. A pessoa ou estava escutando, que é uma coisa, ou estava ouvindo rádio. Hoje eu posso dizer, literalmente, você está me assistindo através da internet. E a professora diz que é apaixonada por rádio e está aqui hoje, né? Quem sabe daqui dessa entrevista ela não aproveita e vem para cá fazer um programa de rádio aqui também, né? Escolher um tema aí, uma área e vir aqui também comunicar com a gente. Apesar que eu acho que ela já tem muitos afazeres, mas seria muito bom. Então, Arineide, e conta pra gente aí, como foi então que você se inclinou para esse lado da educação? Quando foi? Porque é uma família de professores, né? São todos professores? Todos professores. Só Débora, que é a caçula, que eu falo que é minha irmã filha, né, que a cidade toda conhece assim. Encosta um pouquinho o microfone dela, por favor. Que é médica, mas... Levanta mais um pouquinho para cima, por favor. Os outros todos são professores, né? Sim. Tem uma irmã que é professora em São Paulo e que é minha companheira, assim, eu sou a mais velha e depois tem ela. Sim. E tem Del, que você já falou aí, né? O Del do Conta Vida. E tem meu irmão Eternilton, que é professor do estado e atua no colégio de Matina. E Débora. Então, nós somos uma família de professores, porque pai sempre falou isso. E ele queria que os filhos estudassem. Naquela época, Ricardo, não é assim tão normal. Por exemplo, eu não vou falar nada aqui muito técnico a respeito da educação, não. Vou falar mesmo história de vida. Eu creio que tive a educação como algo que pudesse me salvar. Salvar de quê? Me salvar para que eu pudesse ter um estilo de vida assim, mais seguro diante do que eu vivia. Por exemplo, eu vivia na zona rural, era o que eu via meus pais trabalhavam de agricultura de subsistência. Sim. Né? E era isso que a gente vivia. Então, eu, naquele instante, no que eu tinha, no meu campo de visão, então eu tinha a educação e eu gostava muito, né? E eu tinha a educação como seriam os degraus que eu pudesse alçar. Até porque é uma área que a pessoa tem que gostar mesmo, né, Erineide? Senão não consegue levar adiante, não. Tem que gostar. Mas eu falo para meus alunos até hoje, tem que não se trair. Explica pra gente aí, não se trair. O que é não se trair na educação? É não fazer de conta. Uhum. E isso aí eu não fiz. A gente veio morar aqui, naquela época, eram 2 crianças. Então, não era essa facilidade que tem hoje de ter transporte, de pegar os filhos, né, na porta da casa. Então, não, nós tínhamos que ter uma casa para morar aqui. Sim. E meus pais continuarem com a agricultura de subsistência lá, porque não tinha outro meio de vida para viver, não tinha esses recursos de benefícios do governo que tem hoje, né, que tem hoje. Então, hoje, você falando, fica assim, nossa, mas o que tem aí para a Erineide contar de novidade? Ah, né? gente, não tem. Tempos atrás a coisa era bem mais difícil, viu? Não fica parecendo que não tem novidade para contar. Mas, para mim, como pessoa, é uma realização. Porque aí a gente veio morar sozinha, eu e minha irmã. Então, eu tinha 11 anos e ela 10 anos. Meu Deus, que hoje responsabilidade, hein? Que responsabilidade grande, hein, das duas. Isso. E aí, que coragem do meu pai. Exatamente. Muita coragem dele. E confiança. Confiança na educação que tinha nos dado. E a gente tinha regras, né? Regras firmes. De entrar, sair, só podia ir à escola. Né? Ele tinha um corcelzinho. E de vez em quando ele chegava, eu conto para meus alunos, de surpresa, que era para ver se a gente estava... É igual serenata, chega de surpresa? Igual serenata, chega de surpresa. Mas, Ricardo, é muita história. E eu, assim, agradeço muito a Deus por essa formação rígida. Sim. Né? E quando eu cheguei aqui para estudar, não foi só flores. Tive muita dificuldade. Porque como a gente não tinha convivência com a zona rural, urbana, só com a zona rural, vim aqui muito esporadicamente
em um sábado e tornava a voltar, então a gente não tinha aquela convivência. Sim. E por aí você imagina, né, todos os bullying, todos os percalços que a gente passou para se conectar, para fazer amizades, era tudo muito mais difícil. Mas logo eu percebi que eu tive uma resposta para mim mesma, que eu precisava ler muito e que através da leitura eu ia conseguir falar melhor, eu ia conseguir entender o mundo que os outros viviam, meus colegas que pareciam tão distantes de mim, eu ia entender. Então a leitura me salvou. Sempre gostei muito de ler, né? Hoje já é mais, nós estamos falando, né, hoje no mundo da internet, já tem vídeo, já você consegue se conectar em bibliotecas longínquas de outros países. Mas, como diz Ricardo, naquele tempo era tudo mesmo com o livro físico. E olhe lá, porque a gente não tinha acervo em casa, nem podia comprar. Então você buscava na biblioteca. E não tinha o Google como a gente... Nossa, nada de Google, era na biblioteca. E aí você ficava por lá estudando. Então os livros... e logo eu me desenvolvi. Logo eu tomei meu lugar através da leitura. Descobri o significado de uma palavra, gente, na época, era no famoso Aurélio. Para quem não conheceu o Aurélio, é um livro que ele deve dar em torno de umas 10 a 20 bíblias, né, no tamanho. O próprio. Se a Bíblia tem 73 livros, o Aurélio deve ter umas 370 dentro dele, porque no Aurélio tinha o significado de todas as palavras. Imagina o cara que fez, né, ou a equipe que fez um livro desse. Então, quando tinha uma palavra lá que você não entendia, você ia para aquele livro, né, grosso, grande, da capa azul, se não me engano, parece que era capa azul antigamente, para descobrir o significado da palavra que tinha lá, né, no Aurélio, o famoso Aurélio. Isso eu falo para os meninos na escola. Um dia desse eu estava circulando por lá, mostrando para eles a Enciclopédia Barça, que é outra conhecida, né? Sim. Aí veio, do Aurélio, veio o Almanaque Abril. O Almanaque Abril, lembro também. Gente, se for contar as histórias do tempo velho, né, como dizem os meninos hoje, é assim, sabe? Mas são degraus. E hoje eu tenho resultados modernos, tipo Débora, minha irmã, que ela agradece por essa formação que a gente teve, né? E que foi passando para ela. Ela gosta muito de ler e sempre gostou muito de ler. A sua formação foi aqui em Riacho Santana, toda em Riacho Santana, né? No Sinésio Costa, e depois você fez faculdade. Faculdade de quê? Conta pra gente aí, porque eu não te perguntei antes, que eu vou deixar para perguntar na hora do programa, porque ela deve ter muita coisa para contar pra gente, muitas formações que ela fez. Então descreva pra gente as formações que você fez ao longo da sua vida. Ricardo, eu terminei aqui em Riacho de Santana, no Colégio Estadual Sinésio Costa, no qual é uma das minhas casas de educação, né? Porque eu sou professora do Estado da Bahia e atuo aí no Colégio Estadual Sinésio Costa. Também sou professora da rede municipal daqui de Riacho de Santana há 28 anos, né? E atuo no Colégio Municipal Arnaldo Cardoso, na EJA, né? Que é a formação para jovens e adultos. Mas antes de eu chegar lá, eu quero dizer o seguinte, que quando eu terminei a minha formação de magistério, que você saía apto para ensinar de primeira a quarta série, né? Foi a que eu fiz também. A que você fez também, me Foi. lembro da formatura de vocês. Foi. Eu conto até onde foi, lá no CTL. Pois é, foi mesmo. Então, nessa época, aí veio o primeiro concurso municipal aqui em Riacho de Santana. E aí foi nele que eu me agarrei. Eu passei um ano, depois que eu terminei o magistério, eu passei um ano sem trabalhar nessa área. Aí imagine vocês o que foi que eu fui fazer. Eu
coloquei uma barraca na feira. Poucas pessoas sabem disso. Ó, virou barraqueira na feira. Barraqueira no bom sentido, gente. Isso, não importa. Coloquei uma barraca na feira com minha irmã e desse lucro dessa barraca a gente pagava um curso de datilografia. O famoso curso de datilografia. O famoso curso de datilografia, que naquela época as pessoas tinham que dominar como tem que dominar hoje. O teclado de um computador. O teclado de um computador, né? E tudo que um computador faz. Então, fui para esse curso de datilografia e estudava para o concurso que estava anunciado de ter. Sim. Pronto, então aí veio o concurso. Uns 6 meses depois, fiz esse concurso e fui aprovada nesse concurso. Eu fui aprovada nesse concurso em 6º lugar. Tenho até hoje toda a documentação, fui aprovada em 6º lugar. Mas eu, naquele tempo, não corria assim as notícias. Eu fiz essa prova e fui para a zona rural. E depois, já de uns dias, está procurando quem é essa pessoa, que tinha sido tão bem colocada. E aí eu seria injusta se eu não citasse 2 nomes aqui. Sim, fica à vontade. Dona Marisa Silva, que era minha diretora no colégio estadual, falou, não, conheço. Como vocês sabem, eu não tinha nome de representativo de tradição na cidade. Sim. E as coisas ainda eram muito ligadas a isso. Sim. E aí ela falou, eu sei uma pessoa que pode buscar essa menina. Rita Batista, em memória, hoje a nossa saudosa Rita Batista, mandou naquele tempo um bilhete. Olha como era a questão da comunicação. Pois é. Mandou um bilhete para a zona rural por alguém que ela sabia que ia chegar, para que eu comparecesse aqui. E assim foi como eu me ingressei, tomei parte do meu lugar e ingressei na educação municipal riachense. Ainda meio tímida, sem saber o que fazer, eu trabalhei 1 ano na comunidade do Barreiro Vermelho, com série multisseriada, com classe multisseriada. Uhum. E foi assim que eu comecei. Depois eu fui honrosamente para o Educandário Nossa Senhora da Glória. Colégio muito famoso, Isso, que eu Riacho de tenho Santana uma na paixão. época, Infelizmente acabou o Educandário, mas era um colégio famoso aqui em Riacho. Isso. E lá no Educandário foi um lugar onde Deus me colocou para que eu construísse a minha carreira. Porque lá eu encontrei muitos jovens, professoras da minha idade e que estavam cursando já a universidade. E aí foi onde eu despertei. Lá tinha a Norivalda, a famosa Doda, tinha a Sandra Zetores, que é minha colega até hoje, tinha a Venilza. Então essa leva aí de meninas professoras muito inteligentes e sempre quiseram que todo mundo fosse. Não, você é muito nova, vamos estudar. E aí foi que eu estudei e no fim do ano prestei vestibular em Caetité, na UNEB, e fui aprovada e fiz letras em Caetité, letras com literatura. E aí, nesse período, eu ganhava um salário mínimo, mas nós tínhamos dificuldades de locomoção, daqui para Caetité, porque você tinha que ir e voltar todos os dias. Todos os dias. E o transporte não ficava tão barato. Era a conta, o salário era a conta, você não podia fazer mais nada com aquele salário. Nossa, mas isso me entristecia? De jeito nenhum. Os desafios nunca te abalaram, não? Não, isso ali eu só enxergava sucesso. Eu falo que hoje eu até me tornei mais pessimista, porque eu fico imaginando que se fosse hoje ia falar, não vai dar, porque não vai sobrar, mais dinheiro. Como eu vou sobreviver? Eu não perguntava como eu iria sobreviver. Talvez é porque naquela época a gente era acostumado a viver com menos, né? Certeza. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a descobrir novas coisas, então acredito que seja por isso. E a partir daí, Ricardo,
todos os meus irmãos foram enveredando por esse caminho. Você foi puxando todo mundo. Fui puxando todo mundo, aí logo veio meu irmão Edemil, terminou e já foi também ser professor, né? E aí ele fez o NEB também, fez pedagogia. E aí ficou como se assim, todos tivessem aquela obrigação de estudar, né? Minha irmã foi para São Paulo, lá também fez pedagogia e hoje é professora lá em São Paulo. Então, nós todos temos, eu falo que é uma casa de educação. E com a educação foi assim que a gente, que nós conseguimos ter os nossos concursos. Meu pai fala isso muito honrosamente. Se eu não falasse isso, ele ia ficar chateado. Ele tem prazer em dizer assim, meus filhos são todos concursados. Olha que bacana, né? Que legal, hein? Ele fica muito feliz. Eu faço isso por ele, né? Que ele fica feliz quando realizado por isso. O que ele não conseguiu para ele, né? A educação escolar, ele conseguiu se realizar nos filhos, né? E fica feliz, vibrando com as conquistas dos filhos, né? Isso é bonito demais de se ver. E é uma coisa interessante que eu chamo as pessoas aqui para vir dar entrevista com a gente, com um podcast no rádio, como eu costumo chamar, porque, gente, todo mundo que vem aqui tem uma lição preciosa para nos contar. Da hora que a gente está conversando com a Erineide aqui, vocês já viram tanta coisa, né? Quem prestou atenção aí nas chaves que ela falou, né? No tanto de coisa que ela falou, de questão de comportamento, obediência, respeito, a hierarquia de pai, mãe, confiança, determinação, não desanimar diante dos desafios da vida, porque, como ela falou, olha, o ônibus para Caetité era caro, mas isso não me desanimou, o dinheiro que eu ganhava dava mal para poder pagar as despesas, mas isso não me desanimou, passei no concurso, fui trabalhar na roça, mas isso não me desanimou, e veio as dificuldades, e veio os percalços da vida, e ela se manteve firme. E essa, nesse começo de conversa aqui dessa entrevista, que eu quero que vocês tirem como mensagem, a persistência, né, diante daquilo que você deseja alcançar. Na época de Erineide, era uma época muito difícil, mais difícil do que a época que eu e o irmão dela estudamos, porque ela veio antes. Né, era muito mais difícil. Hoje o estudo, gente, ele está muito mais fácil. O estudo está na porta de casa. Eu fui convidado para um evento, que inclusive a Erineide é uma das organizadoras aí do estadual, e Rosimeire, que foi minha colega, que hoje é diretora do colégio, me deu um pedaço de torta e falou, Ricardo, experimenta da torta que os alunos comem aqui no estadual. Gente, a torta era deliciosa, deliciosa, viu? E eu fiquei pensando, na minha época, a gente muitas vezes tinha um suco, né, aquele suco feito de quissuco e bolacha, né? Muitas vezes o que tinha era isso. Hoje a gente vê o quanto melhorou o transporte de qualidade, né? Tem ônibus de qualidade para poder transportar os alunos, tem professores de qualidade do colégio estadual, as salas são muito mais bem equipadas, tem os equipamentos, os eletrônicos, né, que hoje estão mais à disposição. Então, juventude está nos ouvindo, nos assistindo através da internet, aproveitem o máximo que vocês puderem, porque pessoas guerreiras assim como a Erineide venceram na vida com esses desafios. Vocês hoje têm os desafios, mas não são tão pesados, tão grandes quanto era da época de Erineide, quando ela começou. E a Erineide, você então foi fazer a faculdade. Conta pra gente então aí, como foi esse período? Então, aí eu fui fazer a faculdade de letras em Caetité. Quando terminou essa aí, você fez o que mais? Não, aí, faltando um ano para eu formar, eu fiz o concurso do estado da Bahia. Né? E aí eu fui aprovada. Mais um concurso. Porque até aí eu tinha o concurso municipal. Foi com esse que eu pagava minhas despesas para ir para Caetité, retornar para casa. Então, eu fiz o concurso do estado e fui aprovada para trabalhar com língua portuguesa em Bom Jesus da Lapa. E aí, eu faltava ainda um ano para formar, não tinha diploma, mas era tudo muito esquematizado para mim, objetivado. Eu queria o concurso do estado e eu estudava para isso, né? Não sobrava tanto tempo, mas levava a faculdade a sério.
né? Mesmo sendo uma faculdade que eu ia e voltava, a faculdade presencial, a UNEB é uma universidade muito boa, eu falo assim, né? Sou unebiana de coração. E aí a gente fazia estudando mesmo para valer. Então fiz a prova, fui aprovada e aí entrei com um recurso que segurou até eu terminar, né? Que 9 meses, 8 meses, até eu terminar e concluir. Então, no dia que eu concluí, eu já fui para Bom Jesus da Lapa e já entreguei o meu certificado e já fui convocada para... Fez os trâmites legais e já saiu no Diário Oficial como professora do estado da Bahia. Olha que legal. E aí, por lá, fui muito feliz profissionalmente. Lá foi onde, assim, eu estava na força de ter saído recentemente da faculdade. Estava com todo o gás possível para gastar. Nova, gente. Agora eu tenho 50, fico propagando. Está nova, continua jovem. Agora eu fico propagando esses 50. Mas a gente queria muito fazer. Foi um momento que Bom Jesus da Lapa era tudo tão diferente, né? Aqui já era mais avançado na questão da educação do que lá, né? E aí, até hoje é muito gratificante passar por lá e encontrar em clínicas, lojas, na faculdade, né? Então hoje eu tenho alunos, ex-alunos que já fizeram mestrados por lá, né? E que passaram por mim, ficaram 3 anos comigo e que diz assim, nossa professora, foi tudo muito bom e isso é gratificante, né? Então a gente tem, não é dizer que não tenha as dificuldades na educação, muitas. E hoje, para mim, elas se tornam maiores. Eu vejo que tem se tornado maiores. Então, nesse período, a gente tinha dificuldades, como você citou aí, né? Da gente não ter recursos para usar, então a gente só tinha mesmo a sala de aula, o professor, uma biblioteca, né? Isso. E o aluno só tinha o caderno e de um tempo foi vindo os livros, mas muito raramente, não dava um livro para cada um, tinha todos esses processos de dificuldades. Verdade. E hoje a parte aluno tem sido bastante valorizado com as políticas do governo. Isso aqui não é propaganda, é realidade. Estamos falando de realidade. Sim, temos né? que falar, com certeza. Temos. O que eu chamo a atenção e que desmotiva, né, tanto o professor, eu e outros colegas que a gente conversa, o que desmotiva é justamente porque a gente tem uma juventude que muitos estão perdendo isso. E a gente se angustia quando vê que o aluno está tendo tudo isso, que pode crescer muito mais e que está, como eu te disse antes, ele está se traindo. É verdade. Né? Porque ele está se enganando. Isso que eu falo com eles. Não se engane, né? Não se traia, porque depois vai ser ruim. Então aproveite o que você tem, principalmente os alunos que têm uma baixa renda, né? Eles hoje têm essa oportunidade de mais facilidade e a educação ainda continua sendo essa porta de entrada. Exatamente. Falta só conscientizar que ela é essa porta de entrada e que se você aproveitar, você vai poder ser o que você quiser com os recursos que tem. Hoje tem moradia nas universidades, tem muitas facilidades que podem ser aproveitadas e que muitos não aproveitam até porque não conhecem. Mas não conhecem por quê? Porque as informações estão aí, porque você tem feito coisas, tem navegado por caminhos que não são os certos. É verdade. Inclusive a gente chama a atenção da juventude mais uma vez para que vocês possam aproveitar, né? Aproveitem a vida, né? Tem os momentos de lazer, que é obrigatório que a gente tenha momento de lazer, porque é saúde mental, mas aproveitem para estudar.
Porque o estudo, gente, é a única coisa libertadora que existe, é a única coisa que você tem, que você adquire, que ninguém nunca vai tomar, ninguém nunca vai roubar de você, é o seu conhecimento. Às vezes o ladrão chega, leva um celular, leva uma bicicleta, leva uma moto, mas o conhecimento que você adquiriu, e é bonito demais uma pessoa que tem conhecimento, né? Você está aqui. Estou aqui de frente de uma pessoa que passou por toda essa trajetória, que fez faculdade e que está aqui hoje, né, conclamando, convocando os nossos adolescentes e jovens a estudarem, a darem o melhor de si, porque isso é o caminho, né, que vai, de fato, trazer o sucesso para que vocês, amanhã ou depois, possam ter a liberdade, a autonomia de ter seu carro próprio, de ter sua casa própria, de poder fazer as viagens que você quer fazer, de realizar os seus sonhos. Então, tudo passa pelo estudo. Mesmo que você não vai seguir a profissão de ser um professor, ou ser um médico, ou um advogado, mas vai ser um empreendedor, vai se tornar um empresário, vai se tornar um técnico de enfermagem, vai se tornar, enfim, um motorista, mas tudo que você aprendeu na escola vai ser de grande valia, de grande importância na sua existência. Ô, Erinei, você fez quantos mestrados? Você fez um mestrado ou mais de um? Não, eu Não fiz fez mestrado. eu parei por uma decisão própria. Sim. Eu fiz algumas especializações Sim. Na área de línguas, que era o que eu trabalhei até um determinado tempo, em Bom Jesus da Lapa. E depois eu vim aqui para Riacho, né, já tem uns 15 anos que eu trabalho aqui no Colégio Estadual. E depois que eu vim para cá, eu não trabalhei mais com língua portuguesa aqui no Colégio Estadual, trabalho só no município. E aí eu tive a necessidade, eu conheci, né, a filosofia. E nessa que é outra área fantástica, né? Nessa apresentação que eu tive da filosofia, eu a abracei e não a soltei mais. E aí eu senti a necessidade de fazer um outro curso. Uma nova faculdade. Uma nova faculdade na área de filosofia, e ia me facilitar. Eu acredito muito na questão do estudo, assim, de buscar o estudo universitário, né? Ele, para você estar na sala de aula, é necessário, né? E como diz a minha mãe, é vivendo e aprendendo e morrendo sem saber. E né? morrendo sem saber. Todo tanto que a gente sabe é pouco, né? Ela fez faculdade de letras, como ela disse aqui, e depois agora já enveredou para o lado da filosofia, porque é uma área maravilhosa. Realmente a gente vê pelos comentários de internet, as pessoas que fazem filosofia se apaixonam pelo curso, que é um curso realmente que traz você para o centro da vida, né, para o equilíbrio das coisas, e está aí nessa luta. Você já concluiu esse curso ou você está fazendo? Conta pra gente. Faz tempo. Já terminou, já? Faz muito tempo. Eu concluí, já tem uns 13 anos, foi com a Vitória na Trilha. Então, eu tenho 13 anos que eu concluí o curso de filosofia naquela época. Nós vamos chegar na área de família também, mas eu gostaria de saber o seguinte, sobre o trabalho que você está realizando no Colégio Estadual, inclusive você esteve aqui com os alunos e teve uma culminância lá com os empresários riachenses, que achei muito bacana, também representantes das instituições financeiras e demais segmentos da sociedade. Como é que foi que você teve essa ideia de trazer esse projeto junto com sua colega para a escola? Um projeto que falasse de empreendedorismo, né? Que ensinasse os alunos, porque inclusive está tendo lá em São Paulo agora, as eleições estão bem acirradas em São Paulo. Tem um candidato lá que todo mundo considera, alguns consideram maluco, outros consideram assim, assado, mas eu vejo como um ser humano extremamente inteligente. Tem os defeitos? Tem, mas extremamente inteligente nesse ramo de empreendedorismo. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sabia que isso já estava também sendo desenrolado no estadual por vocês. Ele falou, se eu for prefeito de São Paulo, o Pablo Marçal falou, eu vou implantar um sistema de empreendedorismo nas escolas. Vai ter aula de empreendedorismo. O que você acha dessa ideia aqui na Bahia também, professora? Ricardo, como eu falo, né? A gente chega na escola e a gente não sabe, vai mudando os processos. Esse ano, com a mudança do novo ensino médio,
Então, que já uma coisa que já estava acontecendo e já tinha lá na escola, não foi o primeiro ano, mas aí eu resolvi, além de filosofia, pegar um componente que é mundo do trabalho e empreendedorismo. Sim. Nesse componente, então eu tenho várias assim conexões de redes de professores do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo. E aí, nesses grupos, a gente troca materiais, por exemplo, eu construo um material, autorizo que eles usem. Compartilha, né? Compartilhamos. Mas Legal. tudo assim, legalmente, né? Sim. Porque material hoje, né, quando você mesma produz... Tem que ter autorização para usar. Então, por exemplo, essa feira, já foi uma feira que eu já mostrei para eles que foi feita, essa foi uma ideia que nasceu na sala de aula, a partir de um filme que a gente assistiu. Todo empreendedor, principalmente as empreendedoras riachenses, estão convidadas a assistir esse filme, Uma Nova Chance. Na Amazon Prime tem, né? E aí, a partir disso aí, eu tenho umas turmas de segundo ano integral muito boas, né? E a gente vai mesmo. E aí tivemos essa ideia de fazermos, quando a gente estava trabalhando os vários tipos de empreendedorismo, nós trabalhamos o empreendedorismo social, né? Vemos a questão das empresas que ajudam, tivemos também essa questão de associações, né? Sim. Tudo isso a gente vê, né? Dentro do empreendedorismo local, foi aí no empreendedorismo local, tudo fundamentalizado, estudado os conteúdos, e aí a partir disso aí foi que a gente falou, agora vamos trazer os empresários riachenses para o nosso conhecimento. Então, esse conhecimento foi através de quê? De entrevistas que os alunos realizaram com os empresários, né? Não foi só vocês irem lá assistir palestra e tomar um café. Então, a gente primeiro fez um estudo de vocês. Você mesmo foi um dos entrevistados. Eu me senti lisonjeado, viu? Me senti honrado. E são, assim, gente, falar aqui para nossos empresários, são histórias muito bonitas. E essas histórias de vocês estão ajudando levantar vidas, estão ajudando esses adolescentes a perceberem que as coisas não estão num clique. Sim. Né? Porque nossos adolescentes têm um pensamento bem efêmero, né? A própria tecnologia traz isso. E aí eles começam a pensar que tudo surge mesmo assim. No né? estalar de dedos. No estalar de dedos. E aí, com esses relatos que vocês foram passando e que eles foram anotando e foram para a rua entrevistar, e aí eles chegaram mesmo com outra realidade. A gente trouxe para a sala de aula, a gente foi discutir tudo isso, e o nosso café foi apenas um encontro de alegria por vocês terem dispensado o tempo de vocês para fazer isso com eles. E aí foi onde eu entrei em contato com o Sebrae, e o Sebrae também achou a ideia interessante, me enviou uma palestrante, e a minha diretora Rosimeire, juntamente com o vice-diretor Wagner, abraçou a ideia, e aí não teve mais nada que impedisse. Uhum. Aí até foi naquele resultado que você... Um resultado maravilhoso, viu? Muito bom mesmo, viu? Bem participativo, né? O empresariado riachense compareceu em massa, né? Deve ter faltado um ou outro devido à correria, os afazeres que talvez não deu para comparecer, mas eu tenho certeza que todo o empresariado que foi ali se sentiu honrado em estar participando, inclusive até dizendo assim, entre aspas, inaugurando o auditório ali do Colégio Estadual, né? E ali a gente tem, Ricardo, um contato muito bom. Você viu a professora Tânia, né? Uma excelente palestrante. Sim. Faz cursos na área, ela é professora doutora, mas de outra área, e ela tem se especializado na área do tráfego pago. E quando eu a convidei para fazer a palestra, ela logo topou. E com a gente não tem isso não. Eu só
peço aqui, em relação ao colégio estadual, que os nossos alunos aproveitem o que eles estão tendo e o que está sendo oferecido. Pois é, gente. E aí, lá nesse bate-papo, a professora Elineide falou de um trabalho que ela está realizando no Colégio Arnaldo Cardoso, né, na Escola Arnaldo Cardoso. E eu achei tão bacana, achei tão criativo, tão interessante e uma maneira atrativa, né, de convidar os alunos para não filar a aula, né, para não se ausentarem das aulas. Ela vai contar para a gente aqui agora como é que foi essa história. O que você está fazendo, Elineide, lá no Arnaldo Cardoso, para que o pessoal do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, não esvazie as salas? O que está sendo feito lá? Então, Ricardo, eu tenho 28 anos de município e há 22 anos eu atuo na EJA. É um trabalho totalmente diferente do que eu realizo no colégio estadual. Em relação a projetos, eu gosto de trabalhar com a pedagogia de projetos. Gosto muito porque me deixa mais próximo das histórias, já te falei que eu converso muito, que gosto dessa proximidade de conversar ali com o aluno, de conhecer o meio de vida, fazer parte, isso, né? fazer Participar. parte. Então, e aí o trabalho com projetos me deixa mais próxima, né? E isso também, a própria filosofia me trouxe isso também. E aí, lá na EJA, que é assim, eu posso dizer assim, eu tenho amor por aquilo ali, né? Um amor por quê? Porque lá nós temos pessoas que não tiveram a oportunidade. É diferente de cá, que os meninos, né, têm N oportunidades. Então, lá eu tenho pessoas que não tiveram oportunidades de estudar, que teve uma gravidez e teve que sair, ou que teve que trabalhar fora e aí, na época da escola, saiu da escola. São muitos problemas sociais que a gente sabe, né, o que é uma cidade pequena e também que acontece em cidade grande, mas são esses os problemas. E aí a pessoa volta para estudar. Sim. Então, quando ele volta, ele não volta só para estudar. Lá a gente tem o pessoal que chega lá cansado, que trabalhou o dia todo de doméstica, de babá, né? Ou que trabalhou o dia todo no sol. É uma luta, né? É uma luta. Então, primeira coisa que eu penso que você tem que entender aquele contexto. Sim. Né? E entender esse contexto vai além de você estar lá, às vezes não é você estar lá explicando substantivo, adjetivo, que vai ajudar a pessoa. Então, antes de você chegar, não que isso não seja necessário, que ele não esteja lá para isso, não é isso. Mas é como se fosse assim, preparar o terreno. Né? E preparar o terreno exige você sentar com essa pessoa, conversar, ver, às vezes ele não está em um bom dia. Né? Então tem todos os fatores. São tantas histórias, Ricardo, né? Que quando você senta para conversar, ou que a pessoa foi ali só para fugir, ele está ali só para uma fuga de um problema dentro de casa. É verdade. E aí, a escola não é mais a necessidade extrema que ele tem. Então ele sai da escola, evade da escola por qualquer coisa. Quando aquilo Tudo não é é seu motivo para objetivo, sair, né? quando aquilo não é seu objetivo principal, você sai por qualquer coisa. Porque Tudo é motivo para filar a aula. E isso você acha que você não está mais perdendo tanta coisa. O ano que vem eu volto. Então nós temos muito isso, pessoa que fica 5 anos indo até agosto e pronto. Então durante 5 anos ele matricula na mesma série. E isto é triste pra gente ver, porque a gente vê que a pessoa desistiu por N motivos. Tive uma filha, não tenho com quem deixar, não posso levar pra escola? Pode, agora pode, né? Sim. Então a gente tem colchãozinho, coloca lá, às vezes você segura o bebê para a pessoa escrever. Às vezes os próprios colegas ajudam, isso, né? os próprios colegas ajudam, você não vai mais ficar preocupado se está fazendo barulho, se não está. Os próprios bebês já vêm e pedem, tia, me dá um lápis, você já dá ali um papel com lápis, e assim vai indo. Então exige
né? Isso é um trabalho diferenciado. E eu comentei com Isaura, ela então coordenadora da EJA, eu falei, olha, os meninos estão faltando muito porque na época do frio, né, eles não têm agasalho. E eu estou pensando em trazer uns agasalhos aqui para a escola. Foi assim que nasceu a ideia do projeto que chama Bazar Permanência. E aí, eu, numa viagem que eu fiz agora em julho para São Paulo, lá minha irmã tinha muitas roupas, eu resolvi, falei, vou de ônibus, porque enchi uma mala e falei, vou levar, porque lá tem muita gente precisando. Aí tá bom, ela me ajudou, trouxe, e aí Isaura logo escreveu o projeto Bazar Permanência dentro de poucos segundos. É uma pessoa que ama a EJA e que também vai logo, quando você fala, ela já quer abraçar a causa. E eu quero até mandar um abraço para ela. Isaura é uma pessoa extremamente inteligente. Ela estudiosa da EJA, muito inteligente. doutorado. A Isaura não é brincadeira, não. Inclusive está convidada, viu, Isaura, para vir bater um papo com a gente aqui na Cadeira do Sucesso, Isso. Como foi batizada aqui por Arineide. Falei para ela ontem que ia estar aqui e com certeza vai, se não está nos ouvindo agora que ela está na UNEB, depois ela vai nos ouvir. Só que aí Isaura escreveu o projeto e Isaura saiu para fazer o doutorado dela. E aí entrou Daiane no lugar dela e abraçou junto comigo a mesma causa. E como é que funciona? O aluno... Aí a funcionalidade é assim. Ele ganhou uma dimensão que o pensamento era, de primeira mão, ter esse respaldo para quem estivesse com frio. Mas aí foram tantas mais roupas que eu trouxe, que os colegas do Arnaldo foram doando para a primeira vez acontecer, que aí a gente resolveu abrir dessa forma. O aluno, ele vai receber uma moeda, né? Essa moeda que é intitulada Permanência, foi o professor de matemática, Pedro. É tipo um dinheiro da escola. Um dinheiro da escola. Um dinheiro, gente, não dinheiro mesmo, não. O dinheiro que eles criaram. Eles criaram. O dinheiro criado pela escola, né, como as associações muitas vezes criam, né, um dinheiro criado para a escola. Para a escola. Igual quando a gente era criança, brincava do Lumiosa. Desse jeito, Ricardo. Então, aí o professor de matemática criou essa moeda, né, as notas de 10, de 5, de 2, de 1. Nós temos essas 4 moedas em circulação no Arnaldo Cardoso. E aí eles recebem dessa forma. Uma atividade, por exemplo, eles fazem a atividade, recebem aquela moeda pela presença dele naquele dia. Então, quando chega no final da semana, ele vai ter X de moedas e ele vai entrar na lojinha, que é o nosso bazar, uma lojinha que quem estiver acompanhando nas redes sociais vê muitas fotos. Ele entra na lojinha e lá tem os preços por peça. E ele vai ver quanto ele tem. E o que ele pode comprar. E o que ele pode comprar. Bacana. Muita gente fica com vontade de comprar, mas não compra tudo porque não foi a aula. Porque o objetivo é esse. Você vai... um incentivo, né? Já que a gente está vendo que não... que por muitas questões a pessoa não ia. Então essa pessoa ela vai comprar as peças só para ela? Não. Ela pode levar para a família, para um filho, pode levar para um sobrinho. Então abrange todo mundo. E graças a Deus a gente tem recebido agora que foi divulgado, e eu peço aqui, né, que divulguem esse trabalho nosso. A sociedade, eu falo que o povo riachense, Ricardo, é um povo muito bom. Muito solidário. Muito solidário. A gente que trabalha com escola, todas as vezes que a gente passa, que a gente pede uma coisa, todo mundo estende a mão. Então, o pessoal riachense é um pessoal bom. É como eu te disse, às vezes falta quem tem a visão. A partir do momento que você tem a visão, então o outro já chega e já oferece, olha, agora mesmo... a Adriana da Drica Modas me ligou e disse, olha, eu tenho uma doação, né? Já vou passar lá para pegar. E assim eu creio que nós vamos recebendo mais doações, o Demolê, alguns alunos do IER que doaram, sabe? E a gente fica muito feliz porque vai
Isso está sendo bom para quem doa, né? E é bom para quem recebe, e vocês podem crer que está tendo, assim, um resultado muito bom. Bom, gente, eu quero aqui abrir um parênteses na fala de nossa professora, que lembrei de uma música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então não basta você estar numa profissão, não basta você estar fazendo seu trabalho, não é simplesmente só fazer seu trabalho. Eu fico observando, vou até em outro assunto aqui, que não tem nada a ver, mas eu fico observando as pessoas que varrem a rua, por exemplo. Tem uns que varrem com mais amor, que tira cada papelzinho, e outros não. Passam a vassoura, às vezes, de certa forma, que não é igual ao outro colega. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O que a professora poderia fazer? Simplesmente ir lá dar a aula dela. Se o aluno foi, foi. Não foi, problema dele que não foi a aula, não assistiu a aula. Mas não, ela tinha que fazer algo que estivesse fora daquele padrão de ensino. Ela tinha que criar algo diferente, a professora Aline tinha que criar algo de diferente para motivar, para incentivar, para fazer a diferença na vida das pessoas. E é mais uma chave que ela entrega para a gente aqui, que eu convido você para raciocinar sobre isso. Inclusive para os diretores das escolas, das comunidades rurais e aqui também da cidade que estão nos ouvindo. Abrace um projeto como esse, converse com a professora e tenha mais ideias a respeito de como segurar, né, essas pessoas na escola. Então, criou um dinheiro de brinquedo, vamos dizer assim, de brincadeira, a Lumiosa, né, que era as carteiras de cigarro, que a criançada aqui, eu brinquei muito, né, as Lumiosas, a de Hollywood valia tanto, a de Plaza valia tanto, né, das carteiras de cigarro na época. Então, é um dinheiro de brinquedo, vamos dizer assim, mas que vale. Troca por roupa. A pessoa troca por roupa. E ela tem um merecimento de acordo com o investimento que ela fez nela própria. Veja que coisa interessante. A pessoa faz um investimento nela própria, de fazer um trabalho, de cumprir um trabalho, de fazer uma prova, de comparecer às aulas, de estar presente, de participar, de dialogar, de dizer o que entendeu, né? Deve ter várias maneiras lá da pessoa ganhar o seu dinheirinho, né, escolar. O dinheiro, vamos chamar de dinheiro escolar, para ficar mais fácil. E aí a pessoa pega aquele dinheiro no fim da semana e vai lá no bazar e compra a roupa e leva para casa. E você que está nos ouvindo pode também participar desse projeto. Você pode ajudar, olhando aí na sua casa se você tem roupas aí que não te servem mais. Claro, você não vai pegar mulambo também, roupa rasgada e dar. Vai pegar uma roupa, né, acessórios, bolsas, utensílios de casa, se você tem alguma coisa aí que não utiliza mais, enfim, sapatos, como ela falou. Gente, isso é maravilhoso. São de pessoas assim que o mundo precisa, pessoas como a professora está aqui falando para a gente essa história dela. São de atitudes como essa que a gente precisa, né? Em todas as áreas da sociedade. Você tem que fazer sempre além daquilo que lhe foi proposto a fazer. Faça além do que lhe foi proposto a fazer. Eu quero aqui, inclusive, citar, professora, um nome de um funcionário público, Salatiel, não sei se a senhora conhece. Salatiel, ele trabalha, eu não vi mais ele trabalha nessa área com o pessoal, os pedreiros e serventes, aí fazendo operação tapa-buraco e tal, consertando uma coisa aqui e ali. E eu lembro que quando arrancaram aquela placa Homem Santana para reformar, quem pegou para reformar levou uma eternidade para devolver. E quando devolveu, eu passei lá por um dia, o sol estava rachando. Era meio-dia, eu tinha acabado de sair da rádio, passei no posto de cidade para abastecer, está Salatiel lá, debaixo do sol, com o pincel na mão, pintando. Então, fazendo além. Salatiel estava ali fazendo além do que lhe foi proposto. Gente, o mundo é para a gente servir. Nós viemos para servir e não para ser servidos, viemos para servir o outro. Então não é porque você tem um trabalho para fazer e você, no trabalho público, fala, eu vou me limitar só isso aqui, eu sou pago só para isso. Não, faça a diferença você. O mundo pode ser diferente com projetos como esse da professora que está aqui falando com a gente. E o mundo pode ser diferente com a sua participação também, fazendo a diferença no seu setor de trabalho, aonde você está empregando as suas funções, você pode fazer a diferença e se destacar nessa diferença.
A gente vê tantas histórias. Eu vou citar uma, por exemplo, aqui, da irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, que desafiou, né, a sua superiora, levando o pessoal que encontrava na rua para o galinheiro que tinha dentro do lugar onde as freiras ficam, né? Lá onde as freiras ficam, acabei esquecendo, no convento. Então levou escondido. Quando a freira superiora descobriu, foi para cima dela e ela humildemente pegou as duas mãozinhas, segurou na mão da freira com as duas mãos, apertou e disse: eu não posso mantê-los aqui, mas se você permitir, se você autorizar, eu posso. Hoje se tornou um dos maiores hospitais do Brasil. E tem muita gente de Riacho que foi beneficiado, porque a irmã Dulce, ela saiu do comum, só do hábito de vestir de freira e ir pregar a palavra e tudo mais, etc. Não, ela resolveu partir para a caridade. Eu vou vestir uma roupa de freira, vou pregar Cristo e ficar trancada num convento? Não, lá fora tem pobres precisando de mim, tem doentes precisando de mim. O Cristo mandou eu servir. Assim como a professora Erinei está aqui desenvolvendo um projeto como esse no estadual, quem sabe desses alunos que participaram desse projeto vai surgir aí um grande empresário futuramente, um administrador, um empreendedor. Quem sabe desses alunos aí do EJA, a gente vai conseguir ver a turma concluir, né? Usar a beca de formatura e celebrar e festejar esse dia, né? Eu tenho certeza, professora, que para você deve ser uma alegria gigantesca, né? Ver algo, você fazendo a sua história de uma maneira tão suave, de uma maneira tão leve, sem impor. Você não está impondo ninguém à escola, você está oferecendo um atrativo. Você está dando um atrativo, você está dando... Ei, vem cá, olha, tem um atrativo para você aqui, eu tenho uma roupa, eu tenho um calçado, vem cá, vem assistir a aula que você vai ganhar isso. Gente, você está de parabéns. Quando um deles tem que desistir, a gente teve casos agora que alguém teve que ir para a zona rural, porque não dava mais para pagar o aluguel. E aí são coisas assim, quando não dá jeito, que a gente não tem jeito, a gente fica... dói. A forma é que dói. Porque você vê que a pessoa não teve a chance um tempo atrás e agora está sem chance novamente, e você não pode fazer nada. Dói. Verdade, é verdade. E aí, assim, a gente... nós precisamos, porque nós vamos abrir mais ideias. Por exemplo, nós vamos fazer com produtos de higiene para as pessoas, por exemplo. Higiene pessoal. Higiene pessoal. Então, a gente tem, assim, quem tiver supermercado, que quiser nos doar... escovas de dentes, pasta de dentes, creme dental, o que puder doar, é só ligar ou aqui para a rádio, ou para o Arnaldo Cardoso, ou me ligar que a gente busca, a gente vai atrás, porque nós estamos precisando, porque tem muita gente que precisa de um desodorante. Então, gente, parece que não é verdade, mas eu afirmo para vocês que é verdade. Eu quero aproveitar para parabenizar a professora por essa atitude, por ter tomado essa iniciativa, e também aqueles que estão envolvidos nesse projeto, como a professora Isaura e tantos outros, e dizer da minha satisfação em estar recebendo você aqui, Erinei, do programa, para falar disso, e espero que esse nosso bate-papo de hoje possa ter despertado, né, nas pessoas esse amor pelo próximo, né, que as pessoas não encarem a profissão de professor, de qualquer outra profissão que seja, apenas como uma mera profissão, que seja com amor, como você tem levado isso. E agora o nosso tempo já está está acabando. Eu queria finalizar falando sobre família. Queria que você finalizasse falando sobre família. Você também parece que adotou uma pessoa, né? E eu tenho, assim, uma reverência pelas pessoas que fazem isso. Acho bonito demais. Como é que foi essa história? Então, Ricardo, ainda agradecendo aí na questão do trabalho, eu agradeço o Igor Casulo, que tem ido lá no colégio. Igor é sensacional, todas as noites que ele sabe que a gente vai montar o bazar, porque nós não temos um local para a gente deixar montado. Então a gente monta e desmonta. Sim. Imagine. E aí ele vai lá com aquelas mãos santas. Igor é jeitoso demais. Ele vai lá e nos ajuda, sabe? Então uma coisa que ninguém pediu.
Mas como eu te digo, é aquela coisa do outro perceber que está precisando e que você pode. E ele vai lá e nos ajuda. Então, muito obrigada, Igor. Pois é, que maravilha. Né? São pessoas assim. Então, Ricardo, eu sou feliz com minha família. Você tem uma filha, não é isso? Tenho uma filha, Vitória, tem 13 anos. E tenho, como eu te disse antes, tenho filhos do coração. Tem Débora, que é minha irmã, filha, né? Porque eu acompanhei desde pequenininha. O processo todo. É um processo e eu não separo de jeito nenhum. É um amor igual, né? Que não bom, separo né? de jeito nenhum. E eu tenho Camila, que chegou na minha casa quando Vitória era bem pequenininha. E hoje ela é minha filha do coração. Que coisa linda, não viu? Não abro mão disso, nem ela também, né? E para sempre será muito bem-vinda. Só quero ver ela crescendo. Ela hoje é estudante de psicologia na UFBA, está para terminar o curso. Uma pessoa assim que ela foi, por exemplo, chegou na escola muito tarde, foi pegar um lápis com 7 anos. Então são coisas assim que... ela foi cair na casa certa. E que depois ela tá lá, né, fazendo o que ela quer. Psicologia. Ela cursou química um tempo, mas não era o que ela queria. E aí a gente sempre deu força lá em casa, a gente sempre deu força para a educação. Débora, por exemplo, ela estava cursando 2 anos e meio de farmácia. Chegou e falou, eu quero ser médica. Eu logo já falei, onde é o caminho? Vai fazer o que para ser médica? Pronto, é o que você quer. Né? Exatamente. Então, Camila falou, eu não me adaptei com química. Você quer ser o quê? Quero ser psicóloga, então vai. Né? Porque eu vejo que, eu vejo Débora faz um trabalho tão bonito, social também, sabe? Atende as crianças carentes com o maior amor. E se eu não tivesse colaborado para isso? Exatamente. Né? Então, é o amor pela profissão. Como diz o meu amigo Dinho de Branco, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Nunca vou esquecer, né? Essa frase de Dinho de Branco aqui no programa. Isso, e meu esposo, chamado Zuza do Gesso, que ficou conhecido assim, né? Ser humano espetacular. Alô, Zuza, um abraço. Meu querido, um abraço para você. Faz tempo que eu não te vejo. Um abração, viu? Um abração, Zuza. Ali gosta de uma zona rural, gosta de plantar, gosta da mão na terra. É, né? Isso aí. Ele gosta muito dessas coisas e dá bastante assistência com Vitória, como eu já te disse. Nós somos pais atípicos, Vitória é TDAH, e ainda é uma coisa que em outra instância, né, eu vou vir aqui para a gente conversar sobre isso. É necessário que a sociedade desperte mais. Tome conhecimento a respeito do assunto. Porque a partir do momento que você conhece, você age diferente. Exatamente. Né? Então, esse tema da inclusão é um tema que me move, né? E não deixa de ser, por exemplo, o trabalho que eu estou fazendo no Arnaldo é um trabalho de inclusão, porque lá a gente faz isso para que as pessoas se incluam, né, no direito de participar das aulas. Né? Exatamente. E assim, lá a gente vê sonhos, a gente conversa e a gente vê sonhos. As pessoas têm sonhos, só que eles às vezes têm até medo de dizer que é um sonho, porque já fala assim, professora, eu não vou conseguir. E aí você fala, o que eu posso fazer para conseguir? Professora, eu queria terminar o ensino fundamental. E aí você olha para você e você fala, eu tive forças de fazer o fundamental, o médio, o 3º grau universitário, especializar, e aí a pessoa está lá agonizando para terminar o ensino fundamental. E você, onde está? O que você pode fazer? Né? É verdade. E se Deus nos deu a capacidade e a oportunidade de crescer e de entender, e de ter esse conhecimento que você tem, né, que é muito grande, ele colocou isso justamente na mão, colocou para que você pudesse transbordar, né, esse conhecimento que você tem. Então você transborda conhecimento, aquilo que você aprendeu, você está transbordando com suas filhas, transbordando com os alunos, transbordando com os colegas de trabalho, hoje transbordando aqui na cadeira do sucesso, que você batizou, transbordando para os nossos ouvintes. E são pessoas assim, gente, que fazem a diferença na sociedade.
E eu tô aqui, tem muita gente mandando coraçãozinho aqui na internet, o Erivan, tem também aqui o Ednon, Jane, deixa eu ver, Vanessa, as vistas já não tá mais como antes, viu, professora? Tânia, tá aqui também, mandando abraço, Tânia Alves, quem mais, gente? Um monte de gente aqui assistindo a gente na nossa live, mandando recadinho. Quero agradecer, professor, por ter vindo aqui hoje, deixar o convite aberto para que possa voltar em outra oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos. Qualquer projeto que você iniciar lá no Estadual, ou no Arnaldo, ou em qualquer outro lugar, conte com a parceria do meu programa. Estou aqui à sua disposição para divulgar, para ajudar. Se precisar também do nosso Serenata de Amor também, o carro de som está à sua disposição. Tudo que for para agregar, né, valor na vida das pessoas, a gente está aqui pronto para servir, porque é aquilo que eu conversei com você antes quando chegou aqui. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente tem que estar pronto para servir as outras pessoas, né? Muito obrigado, foi enriquecedor nessa conversa. Espero que você tenha gostado e que volte mais vezes. Sobrevivemos. Ela falou comigo, sabe o que vai acontecer amanhã? Eu falei, no final, vamos todos sobreviver à entrevista. Sobrevivemos. O que foi que eu ia perguntar? Eu falei que ia perguntar uma coisa ontem. Você falou da questão do rádio, por que eu gostava de rádio. Ah, sim, por que você gosta de rádio? É mesmo. Porque rádio, assim, como minha origem é rural, né, então eu já falei aqui que tem 50 anos, não é mais novidade para ninguém. Né? Graças a Deus que você já viveu meio século. Quem pensa que... Tem mais meio século pela frente aí. Quem pensa que eu tinha mais de 50 é só 50. Não vai pensar errado não. Não vai pensar errado não. Então, mas aí eu me lembro logo de manhãzinha ainda do Zé Beto. Fala, Zé Beto, falo sim, não era desse jeito, né? E aí ainda aqueles radinhos, o pessoal a pilha, motorrádio, farinha, sabe? Aquela coisa bem que hoje a gente vê como nostalgia, mas foi minha origem. De ver o primeiro rádio de mesa chegando lá em casa. Sim, né? Grandão. De muitas pessoas irem lá ouvir, caminhava longe para ouvir esse rádio em casa, para assistir um jogo de futebol. As pessoas sentavam ao redor do rádio para poder ficar ouvindo o programa. E as rádios novelas, então? Inclusive, quando eu estava aqui na emissora na 87, que há um tempo atrás, que eu saí e voltei novamente, eu trouxe umas radionovelas que eu encontrei no YouTube, e passei aqui algumas radionovelas interessantes. E interessante que o pessoal ficava ouvindo, né? E o que será que vai acontecer no capítulo de amanhã? Não posso perder a novela de amanhã do programa de Ricardo. Isso, então tá vendo? Muito bacana. Tem muita gente que... E até isso eu conto na escola com os meninos. Eu conto muito da minha vida, conto muito disso, porque esse povo jovem aí, eles pensam que essas coisas nem aconteceram. Pois é. E é a identidade, né? É a identidade. Eu conto tudo para minha filha. Ela é bem voltada para essa questão de identidade, porque é construída em casa. É verdade. Construído. Porque se você não tem identidade, não tem raiz, você vai ficar um eu muito solto, né? Exatamente. Tudo tem que ter um alicerce, não cair. Professora, muito obrigado, viu? Foi um prazer recebê-la aqui hoje. Eu agradeço, Ricardo, de estar aqui, de poder ter batizado essa cadeira como sucesso. Eu estava em Vai casa ser chamada assim, né? Agora. Só assistindo, só ilustres. Eu falei, oxe, mas e agora? Me chamou, eu vou lá para essa cadeira do sucesso. Cadeira do sucesso, está batizada, gente. A partir de hoje, a cadeira dos entrevistados se chamará Cadeira do Sucesso. Vou até mandar a Ica fazer, vou até pedir Ica para fazer um adesivo e colocar ali, Cadeira do Sucesso, viu? Pronto, quem vier aqui agora. É um sucesso, né? Você é muito ouvido. A gente, quando vai para a zona rural, tá lá o pessoal tudo ouvindo. A rádio ainda é muito, sabe? A rádio é uma das coisas que não modernizou, mas não perdeu. A essência, né? Eu estou analisando isso. É verdade. Eu falei, talvez eu não seja a pessoa própria para analisar, porque gosto muito, mas eu tenho analisado que o rádio não perdeu. O rádio, a internet veio e o rádio
acompanhou. Muita gente falou, com a chegada da internet o rádio vai acabar. Pelo né? contrário, o rádio juntou-se à internet, fez um casamento. Podcast, Fez um casamento aí fez um casamento com a internet e hoje você pode literalmente dizer, eu assisto programa de rádio na internet. Com né? Ricardo Guimarães, pois na Cidade FM. Maravilha. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Gente, você ficou me assistindo através do meu Instagram, meu muito obrigado. Compartilhe essa live aí para que outras pessoas possam assistir. Você que tem Instagram, que ainda não me segue, segue lá, @Ricardo Serenata, para poder acompanhar as serenatas de amor que a gente está transmitindo também ao vivo agora e as nossas entrevistas com os nossos convidados. Cada dia que passa, né? Mais gente especial pintando por aqui, trazendo conhecimento, compartilhando experiências. Gente, isso é maravilhoso, isso é mágico, né? Esse momento aqui com os nossos convidados. Eu fico muito feliz que a pessoa tira um tempo da vida dele, deixa os afazeres, às vezes tem um compromisso, adia um compromisso para poder vir aqui atender ao nosso humilde convite. Muito obrigado a todos e quem está assistindo aí, depois tem mais, tá bom? Vamos então seguindo com o programa Ricardo Guimarães, eu vou com você aí até o meio-dia.